Qual o melhor caminho para começar a investir no exterior? Qual é a melhor estratégia para você adotar? Quais são os melhores ativos para o iniciante? Como eu devo começar? Quais são os primeiros passos para poder diversificar no exterior? Fala, meus caros, o tema do vídeo de hoje é investimentos no exterior. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu sou educador financeiro, eu falo sobre investimentos e como construir e multiplicar patrimônio no longo prazo e gerar renda passiva. Então, para não perder o costume, já se inscreva no canal, inscreva aí agora, aperta o botãozinho aqui, já deixa seu like, aperta o sininho também para você receber as notificações toda vez que eu soltar algum vídeo. E vamos embora pro conteúdo. Primeiro ponto, eu acho que a gente deve entender o contexto geral. O que está acontecendo na economia mundial e o que está acontecendo na economia americana, principalmente. Os Estados Unidos estão passando por um momento parecido com o Brasil, com a alta da inflação. Consequentemente, o governo americano começou a subir a taxa de juros no intuito de frear essa inflação. E com essa alta da inflação norte-americana, o governo não vai ter outra saída a não ser continuar subindo levemente essa taxa de juros para tentar frear, para tentar desacelerar a subida dos preços lá nos Estados Unidos. Com isso, naturalmente, com a alta dos juros, o que acontece com a renda variável? As bolsas americanas que vinham subindo numa crescente desde a grande queda lá de 2020, na crise inicial da pandemia, com a subida da taxa de juros, muitos investidores de renda variável começam a vender seus ativos, que é um efeito normal que vinha acontecendo aqui, que estava acontecendo aqui no Brasil também. Isso influencia diretamente também no resultado das empresas, porque a maioria das empresas tem empréstimos ligados à taxa de juros. E quanto maior a taxa atrelada às suas dívidas, menor é a margem dessas empresas, o que acaba afetando os seus resultados. E com a queda dos preços dessas ações de grandes empresas, isso acaba surgindo como uma boa oportunidade, principalmente para quem está querendo investir no exterior. Porque lá nos Estados Unidos estão as maiores empresas do mundo, as maiores geradoras de lucro, as maiores geradoras de caixa. Corroborando com tudo isso, a gente está vendo a queda do dólar. Em dezembro de 2021, o dólar chegou a bater 5,70 e agora a gente está vendo aí o dólar permanecer em patamares abaixo dos R$5, atualmente cotado a 4,70, 4,80, coisa que a gente não via há anos. Ah, Pedro, beleza, entendi que o dólar tá caindo, entendi que as ações no exterior, as empresas no exterior estão tendo uma queda na bolsa de valores. Tá, mas me explica quais são os motivos para eu investir no exterior. Então vamos lá, motivo número 1, dolarização da carteira. Você ter parte do seu patrimônio no exterior, parte do seu patrimônio em dólar, te protege. Tipo, o dólar é uma moeda muito mais forte que o real. Então você tendo parte do seu patrimônio em uma moeda mais forte, protege a sua carteira de uma maneira geral. Por quê? Moedas mais fortes tendem a sofrer muito menos com a inflação. A perda do poder de compra das moedas de países emergentes são muito maiores que a perda do poder de compra de moedas dos países com a economia mais forte, como a dos Estados Unidos. O segundo motivo é a diversificação de carteira. Para você ter uma boa carteira de investimento por longo prazo, você precisa diversificar. E um dos fatores mais importantes é diversificar geograficamente. Você não pode ter toda a sua carteira concentrada em apenas um país, em apenas uma moeda, ligados apenas a uma economia. Você tem que diversificar em uma economia mais forte, em uma moeda mais forte. Porque se acontecer um problema em determinado país, aquela parte da sua carteira que está ligada a outra economia, principalmente uma economia mais forte, não vai ser afetada. Então parte do seu patrimônio vai ser protegido. Além disso, investir no exterior te possibilita investir nas maiores empresas do mundo, principalmente se tratando de renda variável. Lá estão as maiores empresas do mundo, como Apple, Microsoft, Berkshire, McDonald's, Google, são as maiores empresas do mundo, são as maiores geradoras de lucro do mundo. Então é importante você se expor e se tornar sócio desse tipo de empresa. Então investir no exterior te permite isso também. Isso sem mencionar a quantidade de ativos e possibilidades que tem lá no exterior. Quando você investe diretamente no exterior, por exemplo na Bolsa Americana, é uma diversidade de ETFs, uma diversidade muito maior de empresas listadas na Bolsa Americana. Por exemplo, na Bolsa Americana tem em torno de 5.000 empresas listadas. Aqui no Brasil são em torno de 500. Então, a possibilidade de você diversificar e montar uma carteira mais robusta por longo prazo é muito mais facilitada quando você tem parte do seu patrimônio em outra economia, em outra bolsa de valores. Beleza, agora que a gente já falou o contexto para se investir nos Estados Unidos, já falamos também os motivos e as vantagens de se investir. Vamos falar quais são os meios que existem para a gente poder se expor ao exterior. Basicamente, existem duas formas. A primeira é através de BDRs e ETFs na própria Bolsa Brasileira, e a segunda é investir diretamente lá fora.
abrindo uma conta americana e para você ter acesso diretamente à Bolsa de Valores americana. Vou explicar aqui para vocês as duas formas e qual eu prefiro. Adiantando que eu prefiro investir diretamente lá fora, através de uma corretora americana. Como tudo que eu falo aqui para vocês é exatamente o que eu faço e eu mostro isso na prática, nos vídeos da carteira pública, eu mostro investindo na prática. Então eu vou mostrar para vocês por que eu prefiro investir diretamente lá fora. O primeiro meio de se investir no exterior, que por acaso não é o que eu faço, é investir através da Bolsa Brasileira. Né? Primeiro ponto que a gente tem que entender, investindo no exterior através da Bolsa Brasileira, seu dinheiro não sai daqui, seu dinheiro permanece aqui no Brasil. Então, na minha opinião, só nisso daí já tira duas vantagens de se investir no exterior, que é tirar o seu patrimônio do Brasil e deixar ele em outra moeda. Investindo aqui através da Bolsa Brasileira, você está deixando o seu patrimônio no Brasil em real. O primeiro meio é através de um ETF listado na Bolsa Brasileira. Esse ETF, o IVVB11, por exemplo, que é o mais famoso deles, você vai encontrar na Bolsa Brasileira. Como que funciona? Primeiramente, o que é um ETF? O ETF é um fundo de investimento de gestão passiva, onde suas cotas são listadas na bolsa. Esse fundo de investimento, através de um gestor, vai seguir algum índice. No caso aqui, ele segue o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, a função de um gestor de um ETF é comprar as empresas de algum índice. Então, ele vai investir exatamente como o índice S&P 500. Acontece que nesse caso específico, né, do IVVB11, ele vai comprar cotas de um outro ETF lá na Bolsa Americana. Esse ETF da Bolsa Americana que vai replicar esse índice americano. Então você nota que tem um intermediário a mais aí, no caso o intermediário brasileiro, uma empresa brasileira, uma instituição financeira brasileira que compra cotas de um ETF americano e esse ETF americano que vai escolher e vai replicar o índice americano. Então aqui a gente já verificou a primeira desvantagem. Tem um intermediário a mais de maneira desnecessária. Então, como são duas instituições financeiras administrando, uma no Brasil e uma no exterior, você vai pagar a taxa de administração duas vezes. Então, essa é a primeira desvantagem. Segunda desvantagem, seu patrimônio está no Brasil, seu patrimônio não sai. Você vai ter cotas de um ativo no Brasil, que é o IVVB11, e não de um ativo nos Estados Unidos. Não faz muito mais sentido você comprar diretamente na Bolsa Americana o ETF americano? Na minha concepção, sim. Mais uma desvantagem, ETF no Brasil não paga dividendo. Né? Mesmo esse ETF lá nos Estados Unidos vai receber os dividendos, só que aqui esse ETF brasileiro ele não vai repassar para você os dividendos, ele vai reinvesti-lo. Então eu entendo isso como mais uma desvantagem. ETF no Brasil não paga dividendos. Agora, se você compra o IVV diretamente no exterior, você vai receber os dividendos, os proventos desse ETF. A mesma linha de raciocínio vale para o segundo meio de se investir no exterior, que são através das BDRs. O que são as BDRs? Certificados das ações estrangeiras emitidos por uma instituição brasileira. Ou seja, essa instituição vai comprar a ação lá fora e vai emitir um título aqui no Brasil, que tem lastro nessa ação. Mas não é a ação em si, não é a ação. Aqui eu coloquei um exemplo, né, ações da Apple. Né? Essa instituição financeira brasileira, você investidor, abre uma conta na corretora brasileira, lá vai ter um título emitido, que seria aqui a APL 34, que é um título emitido por uma instituição financeira brasileira que tem lastro naquela ação lá no exterior. Essa instituição brasileira adquiriu essa ação lá na Bolsa Americana, ela deixa depositada essa ação e emite um outro título que é essa BDR. Mas vocês entendem que não é a ação em si, a ação da empresa? Então aqui a gente tem mais dois problemas. Primeiro, você não se torna sócio da empresa. O que a gente quer é se tornar sócio das grandes empresas americanas. Através da BDR você não se torna sócio porque você não está comprando de fato a ação da empresa. Outro problema, mais um intermediário de maneira desnecessária. Quem está com a ação, quem tem aquele bem, que é aquela propriedade daquela ação, é a instituição financeira brasileira. Então você vai estar ali colocando um intermediário de maneira desnecessária. E como que a gente resolve esse problema? Dessa maneira,
abrindo uma conta diretamente nos Estados Unidos, colocando o seu dinheiro lá fora e investindo diretamente no ETF que você quer ou na empresa que você quer. Se você tira os intermediários e ali de fato você se torna sócio daquela empresa, ou de fato você compra uma cota daquele ETF. E uma das coisas que eu acho mais importante, dividendos. Você recebe os seus dividendos em dólar diretamente na sua conta na corretora. E no caso da BDR, a empresa vai pagar o dividendo para a instituição financeira, emitiu o BDR, e essa instituição financeira vai ficar com parte de 3 a 5% desses dividendos, e aí depois que esse dividendo vai chegar na sua mão. Sem falar no IVVB11 que nem recebe dividendos. Então esse é o motivo de eu preferir investir diretamente no exterior. Pronto, agora que eu mostrei para vocês o que eu faço, que é investir, a opção que eu escolho é investir diretamente lá fora. Como que eu faço isso? Eu tenho uma conta na corretora Avenue, é simples de fazer o cadastro. Você faz de um dia para o outro e eles já vão eles liberam rapidamente o seu acesso. Já estou na minha conta aqui na Avenue, é uma corretora americana, certificada pelo governo americano, mas própria para brasileiros. Ou seja, ela é toda em português, o suporte é todo em português. Então aqui a gente consegue fazer de maneira simples, de uma forma muito parecida com as corretoras brasileiras. Como é que faz o investimento? Você vai selecionar, você vai transferir o seu valor em reais, fazer o câmbio. Aqui você consegue fazer o câmbio de maneira rápida e simples. Feito o câmbio, você vem aqui, seleciona o ativo que você quer investir, né? Aqui tem alguns ETFs na minha carteira. O que, por exemplo? Vai estar o seu poder de compra disponível. Você vai vir aqui, selecionar o valor que você quer investir. Porque uma cota do ETF QQQ custa $307, mas você não precisa investir os $307. A partir de $5 você já consegue comprar uma fração desse ETF. Então você vem aqui, coloca o valor financeiro que você quer investir e comprar. Simples assim. A corretora Avenue, ela é grátis até 10 ordens por mês. Mas quando você faz o cadastro, você não vem com esse plano grátis. Tem que vir aqui, planos, e selecionar esse plano de corretagem zero. Se você não selecionar esse plano de corretagem zero, o seu plano vai ser o plano premium, que é um plano que cobra corretagem. Então você tem que vir aqui e alterar. Pronto, agora que a gente já viu como começar a investir, que é abrindo uma conta diretamente lá no exterior, quais são os melhores ativos para a gente começar? Devo começar investindo em ações ou através dos ETFs? Sem dúvida alguma, começar pelos ETFs é o melhor caminho, porque é muito mais fácil de você entender. Ali, de uma maneira geral, você investe de maneira segura nas maiores empresas, nos maiores imóveis, os maiores REITs americanos. Os REITs, para quem não sabe, são como se fossem os fundos imobiliários aqui no Brasil. Algumas diferenças lá, eles são empresas que investem, compram imóveis para receber seus rendimentos. Mas é uma forma de se expor ao mercado imobiliário americano. Então, para o investidor iniciante, se expor aos ETFs é muito mais fácil do que escolhendo suas próprias ações, pelo menos no início. À medida que você for evoluindo como investidor, você pode ir acrescentando as empresas que você mais gosta. Ah, Pedro, você já me falou o contexto, já me falou quais são as vantagens de se investir no exterior. Quais são as opções? Você vai me falar também quais os melhores ativos que eu, para começar? Vou falar. Vou mostrar para vocês também como escolher os melhores ativos para você começar a se expor no exterior. Os ETFs, você não precisa escolher ali as empresas, os REITs. Através de um ETF, você já se expõe aos maiores de cada segmento, aos maiores REITs, as maiores empresas de tecnologia, as maiores empresas dos Estados Unidos. Então, esses são os três que eu considero os melhores para você começar. O VO, investindo nele, você se expõe às maiores empresas, às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O VNQ, ETF, que investindo nele, você se expõe aos maiores REITs americanos. O QQQ, que são as maiores empresas de tecnologia. Então, investindo nesses três, você já vai estar totalmente diversificado de uma maneira segura no exterior. E esses são ativos que não tem na Bolsa Brasileira. Você vai estar investindo diretamente lá fora. Agora eu vou mostrar para vocês como selecioná-los, como escolher, porque não basta só eu te falar quais são os melhores, na minha opinião. Você tem que aprender a analisá-los. O site chama etf.com, simples assim. Você vai vir aqui, seleciona Screener and Database e vai aqui, você vai pesquisar, você vai fazer um filtro dos ETFs.
qual segmento? Aqui a gente quer os ETFs das maiores empresas, né? A gente quer segurança para nossa carteira. Então a gente vai procurar aqui os ETFs norte-americanos. Aqui a gente consegue encontrar os ETFs do Brasil, ETFs da China, né? Mas a gente quer ETFs das maiores empresas dos Estados Unidos. Large caps, que são as maiores empresas. Então a gente vai selecionar aqui, ó. Tem large caps de crescimento, large caps de valor, micro caps, small caps. E aqui já filtrou. 348 ETFs. Aqui já aparece em ordem de tamanho. Esses já, os primeiros já são os maiores. Aqui a gente já vê o IVV, que a gente já mencionou, o VO, que eu mencionei também, e o QQQ. Nesse campo aqui, mostra o valor de mercado, que é o AUM. É o tamanho, mostra o tamanho do fundo. Obviamente, quanto maior for esse valor, melhor. Aqui mostra a gestora, né, administradora desse fundo, e aqui mostra a taxa de administração. Isso é importantíssimo. Olha como as taxas são mínimas. Esses três primeiros usam o SP500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como referência. É o índice de referência desses três ETFs. Na verdade, qualquer um desses três seria uma ótima opção, porque são boas gestoras, valor de mercado gigantesco e uma taxa de administração muito pequena. Aqui embaixo já tem o QQQ, ele já é um outro tipo, ele já investe em large caps, focado mais no setor de tecnologia, ou seja, o índice de referência dele é o Nasdaq 100. Aqui vamos clicar no VO, aqui já consegue ter todas as características do fundo, empenho dele nos últimos tempos, nos últimos anos. E aqui embaixo você consegue ver a composição desse ETF. Ou seja, a maior posição desse ETF é a Apple, a segunda posição é a Microsoft, a Amazon, Tesla, Alphabet, que é a Google. Ao investir nesse ETF, você está investindo em todas essas empresas. Aí você procura aqui também, quando você for procurar sobre os REITs, né? Equity US Real Estate, né? Real Estate são os imóveis, né? E o primeiro que aparece, VNQ, né? O maior valor de mercado. E aqui você entra e vê toda a composição do ETF. Então é isso, pessoal. Acho que deu para vocês terem uma ideia de como é investir no exterior, como vocês podem fazer. Espero ter ajudado vocês a diversificar sua carteira de investimento dessa maneira. Então, muito obrigado por acompanharem mais um vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!